Lucas capítulo 5, versículo 27. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Irmãos, fica piscando aqui por causa do ventilador, mas acredito que dá para acompanhar, amém? Lucas capítulo 5, versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: Não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, feche os seus olhos aí onde você está, vamos fazer uma oração, porque somos dependentes de Deus, amém, irmãos? Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos capacitar neste momento para falar, capacitar o teu povo para ouvir, que o coração do teu povo possa ser como uma terra boa, limpa, para receber essa semente que possa produzir muitos frutos, e frutos nós sabemos que é bênção, que são coisas boas e positivas para a nossa vida, meu Pai. Então, Senhor, que o Senhor venha nos guiar neste momento, porque precisamos de Ti, meu Pai, sem Ti nós não somos nada. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Irmãos, essa é a palavra bastante conhecida de Levi, Mateus, amém? Mateus, o discípulo Mateus, o mesmo que escreveu o primeiro evangelho aqui do Novo Testamento, o livro de Mateus. E nós vamos ler aqui a versão de Lucas. Nós temos essa passagem nos 3 evangelhos, amém? O chamado de Lucas, então quando Jesus está chamando no comecinho ali, fazendo a sua obra, e ele está então escolhendo os seus discípulos, né? E aqui é o chamado de Levi, de Mateus, que tinha esse nome Levi. E essa passagem a gente vai ter em Mateus capítulo 9, em Marcos capítulo 2 e em Lucas aqui no capítulo 5, no versículo 27. E a mensagem aqui é do chamado de Mateus. Publicano, irmãos, se os irmãos não sabem, significa cobrador de impostos, né? Então lá no versículo 27, depois disso Jesus saiu e viu um publicano, né? Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos. Publicano significa cobrador de impostos. Mateus era um cobrador de impostos daquela época, né? Aquele que cobravam, que recebia os impostos. E então Jesus, vendo ele, chama ele para ser o seu discípulo, né? Chamando Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, olha lá, chamando Levi sentado no lugar onde os impostos eram pagos, Jesus lhe disse: venha comigo. E aí o que Levi
ele faz? Versículo 28. Glória a Deus. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Irmãos, é importante a gente comentar algo aqui, que naquela época, um cobrador de impostos tinha muitos privilégios. Irmãos, tinha muitos privilégios por ser um cobrador de impostos. Talvez até fosse isento, né, de ter que pagar imposto, não sei. Mas com certeza ele tinha muitos privilégios por ser um cobrador de impostos. Não era coisa pequena não, Levi, Mateus, um cobrador de impostos. Ele estava numa situação ali boa, podemos dizer. Mas boa, muitas das vezes, financeiramente, né? Irmãos, nós sabemos que a riqueza das coisas não está na quantidade daquilo que um homem possui, não é verdade? A riqueza de um homem não é isso. A riqueza do homem não é nos bens que ele possui, embora sejam muitos. A riqueza do homem não está aí, né? Nós temos exemplos disso. Tem pessoas que têm tudo, tem muitas coisas, muitos bens, é bem financeiramente, mas parece que falta alguma coisa. Você vê essas pessoas falando, parece que ainda, talvez fosse o caso aqui de Mateus, tinha os seus privilégios por ser um cobrador de impostos, né? Talvez fosse bem financeiramente, mas faltava alguma coisa para Mateus. Como que você sabe que faltava alguma coisa para Mateus? Porque quando Jesus chama ele, ele deixa tudo. Ou seja, aquilo lá não estava sendo de valor para ele, né? A Bíblia foi clara em dizer que ele deixa tudo e vai. Ele deixa tudo. Ou seja, algo ali não estava completando ele. Embora pudesse ser coisas favoráveis, coisas boas, faltava alguma coisa. Que quando o mestre chama ele, ele deixa tudo e vai. Então, alguma coisa estava faltando para Mateus. É o que acontece com as pessoas hoje aí, né? Começou mais um ano, agora as pessoas vão continuar tudo de novo. E vai na busca louca por conseguir coisas deste mundo que talvez preencham o seu ser, que parece que nunca consegue ser enchido, não é? Sempre buscando algo, lutando para conquistar algo, um desejo, um querer. E daí quando ela finalmente consegue alcançar aquilo, o seu objetivo, o seu querer, o seu sonho, aí fica lá, idiotado, não é assim? Não é assim, irmãos? A pessoa luta para conseguir uma coisa, aí a hora que ela consegue, ela conseguir. Mas e agora? Você conseguiu, parabéns. Mas e agora? Daí ele olha e fala assim, eu conquistei, eu alcancei o meu objetivo, mas não sei, parece que ainda falta alguma coisa. Parece que nada desse mundo consegue suprir, preencher o meu ser, a minha existência, o porquê que eu estou aqui nessa terra, respirando, vivendo. Nós já nos deparamos com situações assim, não é verdade? Consegui, alcancei meu objetivo. Eu não sei, parece que alguma coisa ainda falta. E tem uma explicação para isso. Tem uma explicação simples para isso. Eu sempre falo, irmãos, que as pessoas da igreja, servos de Deus, pessoas do mundo, o mundo em geral, todo ser humano, ele se esquece de uma coisa que é princípio, que é fundamental e que não se pode esquecer, porque princípios e fundamentos não se esquece. É como você fazer uma casa e esquecer de fazer a fundação. Não tem como, não, vai cair, né? Não tem como, tem que fazer. Isso é a primeira coisa que se faz, não é? Primeira coisa e a mais importante. Talvez é uma das que você gasta mais dinheiro. A pessoa começa a construir, ela fala assim, foi 30 mil só para debaixo da terra. Não é assim? Às vezes você escuta a pessoa falando, só de ferragem, de concreto, tudo aqui não vai ver, ninguém vai ver, tá tudo debaixo da terra. Mas é o mais importante, para aquilo que depois vai ser visto. Não colapsar, não rachar,
não é? Esses princípios o homem tem que se agarrar nele. Por que eu estou falando isso? Nós todos somos criaturas de Deus. Nós viemos a este mundo, estamos aqui vivendo, mas tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus, não é? Deus fez os céus e a terra. Tudo. Vocês sabem o que significa universo, irmãos? A palavra universo, vocês sabem o que significa? Conjunto de tudo que existe. Isso é universo. O universo, a palavra de Deus diz que está nas palmas das mãos do Senhor. O universo está em suas palmas. Deus não é Deus da terra. Deus é Deus do universo. Só há tudo que há, só existe tudo que existe. Deus, por causa dele, para ele, são todas as coisas. Não é assim? Isso é um fundamento, é um princípio que pessoas, seres humanos na face da terra não pode esquecer, não pode deixar. E aí, por que eu estou falando isso? Porque uma vez que eu entendo que o Deus, ele é o centro da vida, a fonte de água viva, tudo que vai me trazer prosperidade, bondade, vem dele. Então eu tenho que entender o quê? Que eu, como ser humano aqui nessa terra, posso almejar e fazer o que for. Se eu não voltar para o Criador, eu nunca vou ser suprido, eu nunca vou ser preenchido por completo. Por quê? Porque a essência é Ele, é tudo para Ele, tudo vem dEle. Se eu respiro, se eu acordei hoje, é graças a Ele. Se eu levanto, se eu trabalho, até mesmo se eu tenho desejos e querer, é por causa dEle, não é? Ou não? É claro que é. Ele é o Deus. É graças a Ele que tudo. Tu tem uma alma vivente andando na face da terra por causa de Deus. Que Deus assim permitiu, Deus assim quis. Então, naturalmente, se eu sou criatura desse Deus, eu preciso estar nesse Deus, porque só Ele pode me completar. Só nele eu vou achar abundante, eu vou ter uma vida com abundância. Só nesse Deus. Só que o que acontece? As pessoas se esquecem disso e começam só procurar os seus desejos, as suas vontades, e aí é onde começa a se afligir, começa a vir uma aflição. É isso que eu estava falando no começo, as pessoas começam a não entender por que desse vazio, por que às vezes porque eu vou falar para vocês, irmãos, quando é ao contrário, quando as pessoas entendem, se agarram nesse fundamento, o meu Deus é a minha prioridade, Ele é o Criador, eu vou me agarrar nele independente de qualquer coisa. Eu quero sim fazer tal coisa, eu tenho planos, eu tenho vontade, desejo de fazer isso, coisas do mundo, do dia a dia, seus querer, tranquilo, irmãos. Mas quando você fala assim, mas minha prioridade é a vontade de Deus, sabe o que acontece com você? Quando o mundo te frustra, um sonho não é alcançado, um objetivo não é alcançado, você até dá uma baqueada, você dá uma entristecida, mas logo você já está tranquilo. Por quê? Porque o seu principal, o seu foco está em Deus. Então, aquilo que é maior, aquilo que é de mais abundante, que preenche o homem, está em você. Então, quando alguma coisa te deixa para baixo, te decepciona, isso não te aflige. Por quê? Porque você já tem o mais valioso, você já tem, que é Deus. Para mim o que importa é que eu estou fazendo a vontade de Deus. Aí aconteceu alguma coisa, você vê isso, você vê que tem pessoas. Ana, eu lembrei de Ana aqui agora, do nada. A gente sempre fala de Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel, lá do Antigo Testamento. Ana, a mulher que não podia ter filhos e era aflita por causa disso. A Bíblia fala o quê? Que Ana, ela pegava por causa da sua aflição de não ter filhos, e a aflição dela era porque ela achava que Deus havia abandonado, por ela não ter filho, ela achava que Deus tinha abandonado ela, que Deus não estava com ela, então ela ficava triste por causa disso.
ela pensava assim, poxa, Deus não está comigo. E para ela isso aí era a derrota, né? E Ana tinha coisas boas. O marido dela, a Bíblia fala, irmão, que Eucana, o marido dela, era um ótimo marido para ela. Ele tinha 2 esposas, mas ele disse que a Ana, por causa de não ter filha, ele cuidava com mais carinho, dava de tudo para ela, porque ele sabia da aflição dela, então ele cuidava dela, dava carinho para ela, dava mais atenção para ela do que a outra esposa, por causa desse. Então, Ana tinha ali um respaldo bom, um marido atencioso, algo bom, mas era aflita por quê? Porque ela achava que Deus não estava com ela. Naquela época, sinônimo de uma mulher não ter filho era sinônimo de Deus não estava com ela, era uma pessoa amaldiçoada, costume da época, né? Então ela era muito aflita por conta disso. Mesmo tendo um lar bom, tem uma hora que Eucana, o marido dela, fala para ela, eu não sou tão bom assim para você, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, né? Mas não era essa questão, o filho, ela estava triste. E aí, certa vez ela estava orando, e aí ela orava a Deus. Aí sabe o que a Bíblia fala? Que depois da oração, o que acontecia? E depois da oração, Ana já não se sentia mais tão triste. Olha que bênção, você está entendendo? Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes nós vamos ter aflições, nós vamos passar por um momento difícil, né? Mas se nós estivermos em Deus, nós passamos qualquer coisa. Nós vencemos, nós continuamos. Existem várias pessoas que são assim. Tem pessoas que são enfermas, têm enfermidade na carne, dói, sente dor, sofre, padece com aquilo. Mas a pessoa é tão agarrada em Deus, Deus é tão o foco dela, que ela consegue passar mesmo com aquela enfermidade. Ela segue adiante. Olha, você consegue entender o poder disso, irmãos? De você se agarrar nesse fundamento de Deus é minha prioridade, Deus é tudo para mim. Você consegue entender a força que isso pode te dar em toda a área da sua vida? No seu casamento, no seu trabalho, na sua trajetória aqui nessa terra, Já parou para pensar nisso? Sabe por que José, ele chegou a governador do Egito? Por causa disso. Porque o foco dele era ser fiel a Deus e temer a Deus. José, irmãos, ele teve uma oportunidade de sair com a mulher do seu rei. E ele teve a oportunidade de fazer isso sem ser comprometido, sem ser pego, né? O rei não estava lá na hora. Ninguém ia ficar sabendo, sabe aquele pecado que ia dar certinho? Ninguém, só Deus ia saber, mas ninguém. Pois é, ele sabia, José tinha essa ciência. O meu Deus vai saber. Como poderei fazer isso diante do meu Deus? José falava. E pela sua dedicação ao servir a Deus, olha onde esse homem foi parar. Governador do Egito. Leonel fala que nessa época teve fome no mundo inteiro. No Egito não teve fome. Tão bem quanto ele administrava o país. Outras nações iam fazer negócio no Egito porque eles tinham... O mundo inteiro estava na fome, na miséria. Teve uma grande fome. E no Egito não. No Egito havia abundância. Celeiros cheios. E o povo de todas as nações iam lá para fazer negócio. E aí se tornou uma potência o Egito. Olha o que o homem de Deus fez. E levou a família. Serviu de bênção para aquela nação. Glórias a Deus, aleluia. Então, se agarrar a esses princípios pode te levar a lugares altíssimos. Existe uma diferença, irmãos, em servir a Deus e servir a Deus com dedicação. É diferente. Porque servir a Deus, muitas pessoas dizem que serve, né? Muitas religiões dizem que servem a Deus. Mas será que serve mesmo? Tem uma diferença. E aí o que acontece com isso? É o que você vê com pessoas aí
que lutam e nunca são preenchidas. Mateus era assim. Não estava preenchido. Então, quando o Senhor Jesus o chama, ele deixa tudo e vai. Outro sinal de que para Mateus faltava algo, olha isso aqui, irmãos. Uma prova de que para Mateus faltava algo, e que quando Jesus o chama, então, ele vê que ali ele encontra o seu tesouro, amém? A sua riqueza. Glória a Deus. Um dos sinais primeiro que nós vimos é que ele deixa tudo. Algo até que era vantajoso para ele, né? Como um cobrador de impostos, ele deixa tudo e vai. E o outro é o quê? Que ele leva Jesus para a casa dele e dá um grande banquete, um grande jantar. Nessa época, irmãos, você convidar uma pessoa para sua casa, dar um grande jantar, significava comemoração, festividade, por alguma coisa. Mateus finalmente estava feliz, hein, Ruth? Mateus finalmente achou aquilo que faltava para preencher ele. E o sinal está aqui, né? A gratidão, a felicidade. Ele vai dar um jantar, um banquete. Outra coisa, mais um sinal de que Mateus aqui, essa aqui é a conversão genuína de Mateus. É a conversão genuína. Não é aquela conversão que a pessoa fala assim, vamos na igreja? Vamos lá. Não, aqui esse homem se transformou, mudou. É esse Jesus que eu quero para minha vida. Ele é meu foco, a minha prioridade, vou seguir ele. Acabou, não quero saber mais de nada, é ele. Aqui Mateus tomou essa decisão. Sabe por quê? Ali vai estar outros cobradores de impostos juntos também. Pessoas de má fama, tudo da mesma laia que era do Mateus. E ele não se importa. Ele chama o mestre publicamente. Publicamente. Ele anuncia, ele deixa claro. Eu sou de Deus. Sabe? Não sei se você já conheceu, mas você já deve ter visto uma pessoa que passa anos. Daqui a pouco você vê aquele irmão lá. Eu com o Mateus conversava sobre a credibilidade. E uma das coisas que traz credibilidade é a perseverança, né? Algo que está ali sempre naquilo ali, vai construindo uma imagem, uma credibilidade. Você não vê pessoas, servos de Deus? Esses dias estavam uma aqui, vocês devem conhecer, a irmã Valquíria, né? Eu comentei sobre ela, porque ela, Leonel, desde quando eu era criancinha, eu vejo aquela mulher fazendo a obra de Deus. Então você vê pessoas que tá tanto tempo e você olha e você fala assim, aquele irmão lá, eu lembro que desde quando eu era pequenininho, eu vi esse negócio de igreja, ele tava fazendo esse negócio de igreja aí. Por quê? Isso aí é uma pessoa que falou assim, Jesus é a minha vida, é o meu foco, é para isso que eu vivo. Tanto é que passando, você vê a pessoa tá lá, determinada, tá naquela, mesma coisa, servindo a Deus, fazendo algo. Por quê? A vida dela é aquilo lá. É igual um militar quando ele se alista e ele fala assim lá no exército, eu vou fazer disso aqui a minha carreira. E você pode ver, o cara vai só pra cabo, quando vê ele é um sargento, quando vê ele tá como comandante lá, a vida toda lá. Não é assim? Porque ele decidiu, ele fez daquilo lá o seu tesouro. E quando você faz algo o seu tesouro, é tesouro, meu irmão. É valioso para você. As pessoas têm que fazer isso em relação a Deus. Já pensou se as pessoas tivessem esse entendimento, essa visão? A Bíblia fala, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Coração é mente. É você quem decide o que vai ser o seu tesouro. É a sua mente, é você que escolhe. É você que põe o seu coração nas coisas de Deus e fala assim, eu vou fazer disso daqui a minha vida, vou me dedicar a isso aqui, a obra. Irmãos, como que as pessoas deveriam fazer isso na sua vida? Como que as pessoas deveriam fazer isso na sua vida? As pessoas iriam entrar numa dimensão, iriam ter experiências com Deus, iriam viver coisas aqui nessa terra, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho, ela é boa notícia. O
o que eu posso falar para você é anunciar isso aí, né? É igual quando chega a época de Natal. Esse dia aconteceu ali em casa, essa época agora que passou de Natal, e alguém chega e fala assim: olha, o Papai Noel tá ali na rua dando bala para as crianças, leva lá as crianças. Se você levar as crianças vão se divertir, vão ganhar bala. O que você pode fazer é anunciar. Você não pode ir lá pegar o filho da pessoa, não, pegar a força, leva lá o Papai Noel. Não é assim? O Evangelho é uma boa notícia. A gente está aqui dando essa boa notícia, falando que você pode viver uma vida, né? Porque para muitos uma vida abençoada, eu falava no Jardim do Vale quinta-feira, domingo passado, sobre a bênção de Deus. E para muitas pessoas, bênção de Deus é sinônimo de coisas boas, de dinheiro. A pessoa fala assim: nossa, recebi um dinheirinho lá que estava parado lá. O que os outros falam? Nossa, que bênção, irmão, recebeu o dinheirinho. E às vezes ela usa esse dinheirinho pro mal, né? Não é assim que acontece? Muitas vezes. Então a gente tem que tomar cuidado, entender direito o que é a bênção de Deus. Sabe o que é a bênção de Deus? A bênção de Deus está diretamente ligada à vontade de Deus, né? Por que o povo de Israel era um povo abençoado? Porque Deus falou assim lá no comecinho para Adão: crescei e multiplicar. Aí Deus fala para Abraão assim: olha para a areia da praia, pode contar? Não, então isso aí vai ser os seus filhos, o teu povo vai ser tão grande, luminoso. A vontade de Deus. E a Bíblia diz que o povo de Israel, irmãos, era um povo que crescia em número. Por isso que ele era um povo poderoso, porque era um povo forte que crescia. Ou seja, por quê? Porque era a vontade de Deus que o povo crescesse, enchesse a terra e multiplicava. Você está entendendo? Consegue entender isso? Então, bênção de Deus está ligada à vontade de Deus. Isso é bênção de Deus, né? Sabe o que significa bênção? Bênção, ela vem de bendito, bendito, né? Então, irmãos, que o Evangelho, Deus, o Senhor Jesus, seja o seu tesouro, mas é você que tem que fazer isso. Amém? E aí, olha só, nós vamos ter a outra parte aqui, que agora é os escribas e os fariseus. Aí eles vendo Jesus lá jantando com pessoas de má fama. Por que os cobradores eles tinham má fama, irmãos? Eles tinham má fama porque muitos cobradores de impostos, eu acho que em Timóteo vai dizer assim, que todo mal, toda a raiz de espécie de males vem do dinheiro. O dinheiro contamina. Judas foi assim, né? Ele foi contaminado pelo valor do dinheiro, a avareza. O dinheiro, ele contamina. Você pode ver que na política, muitos que vão para lá são pessoas honestas, pessoas de direito, mas chega lá e se contamina. Porque a possibilidade, não é? Do dinheiro, enfim. Ou seja, é o que a palavra de Deus está falando. Toda a raiz de males vem do dinheiro. Por que ele fala raiz? Raiz é o início, não é? É o início, é onde começa ali. Ou seja, o dinheiro, ele já contamina. Ele começa a trazer todo tipo de avareza. E os cobradores de impostos mexiam com o quê? Dinheiro, né? Cobravam impostos. Então muitos se contaminavam, muitos roubavam, cobravam a mais. Então eram pessoas de má fama. E Jesus estava lá sentado com esses tipos de pessoa, jantando, comendo. Quando os fariseus viram isso, ficou bravo com os discípulos, falou: por que o seu mestre senta com esse tipo de pessoa para comer? Né? E Oséias 6, capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus, ele prefere mais a obediência do que o sacrifício. Por que eu estou falando isso? Lá nessa passagem, na versão de Mateus, ele cita esse versículo de Oséias 6,6. Porque os fariseus, eles eram dessa maneira, né? Eles eram dessa maneira. Eles faziam muitos sacrifícios, porque eu quero misericórdia, não sacrifício. O conhecimento de Deus, ou seja, saber a vontade de Deus, mais do que o holocausto. O holocausto é sacrifício. E os fariseus, eles eram assim. Eles
era muito ritual, muito sacrifício, horas de joelho dobrado e oração, roupas bonitas, tudo. Mas o perdão, a misericórdia, essas coisas estavam longe deles, que é o que Deus sempre quis de nós, né? Que vivemos bem uns com os outros, que cuidamos uns dos outros, tenhamos paciência, amor, dedicação, atenção, buscando o interesse uns dos outros. Isso aí é conhecer a Deus, ó. E essa é a vontade de Deus. E os fariseus, não, lá, você estava criticando. Por que ele está sentado com esse povo aí? Por que o seu mestre está sentado com esse povo aí? Eram os fariseus, religiosos, gostavam muito de sacrifício, mas não conhecia a Deus. Então, com isso vinha o quê? O julgamento, que é o que eles estão fazendo aqui. Viu o cobrador de imposto, uma pessoa de má caráter, e já julga. Isso aí é um caso perdido. E sobre o julgamento, o que o Senhor Jesus falou? Vamos terminar aqui o texto? Versículo 31. Vamos ler só o 30 para a gente poder aqui entender melhor. E os escribas deles e os fariseus murmuravam lá contra os seus discípulos, dizendo, contra os discípulos de Jesus. Aí eles falaram para os discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com publicanos, cobradores de impostos, pecadores? Aí Jesus então vai dar a resposta. Daí ele diz assim: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Aleluia. Jesus, uma vez, irmãos, ele vai dizer assim: porque eu não vim ao mundo para julgar, porque o mundo já está condenado. Eu vim para salvar. O nosso Senhor Jesus, a igreja, essa porta aberta, não é para pessoas santas, para pessoas boas, para pessoas direitas. Não. O Evangelho é o que lembra que eu falei para os irmãos da boa notícia? O Evangelho, ele é a boa notícia. Que boa notícia? De você anunciar para aquele que está perdido lá fora que há esperança para ele, mesmo com todos os seus pecados e suas falhas. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Essa porta aberta é para anunciar isso. Para aquele que está lá fora, que fala assim: eu não consigo deixar esse pecado, eu sou assim mesmo. Há esperança para você, meu irmão. Você não consegue? Não tem problema. Eu tenho um primo meu, alguns irmãos devem conhecer aí, que é complicado. Você passar lá no Jardim do Vale, na Rua 9, aí você vê ele jogado no meio da calçada lá. E ele não tem nem 30 anos de idade. E um dia, vira e mexe, na hora que nós estamos fechando a igreja lá, do Jardim do Vale lá, aí ele passa, já encosta na gente lá. Você já viu a pessoa quando tá tonta, como é que é, né? Aí para e já começa a conversar, não larga mais. E aí um dia eu falava pra ele, você tem que vir, rapaz. Eu falei, sabe o que eu falei pra ele, irmãos? Até ele ficou meio chocado, talvez você fique também. Eu falei pra ele, você tem que vir, sentar nessa cadeira aqui, participar, mesmo que depois você levante e já vá lá comprar um pino, uma pedra de crack ou tomar uma cachaça. Olha, Bruno, ele falou desse jeito pra mim. Olha, Bruno, é assim mesmo que funciona. Depois você vem de novo. Só não vem tonto. Mas quando você estiver tranquilinho, tiver mais são, você vem, senta aqui e participa. Mas depois eu vou sair. Mas não interessa. Você tem que permanecer. Mas Jesus não acabou de falar aqui que eu vim para os que estão doentes. Vocês estão tudo bem aí hoje? Vocês estão com saúde? Não está com nenhuma dor? Saindo aqui do culto, vocês vão lá na Santa Casa? Depois que vocês saírem daqui? Algum de vocês? Eu acredito que não, tá tudo bem, não tá? Então, você vai lá quando? Que você sofreu um acidente, né, Graça? Que diz, né? Que você quebrar um braço, o dia que você estiver meio ruim do estômago, aí você vai lá. É a mesma coisa, aqui é pro pecador. Então você tem que vir do jeito que você tá. Jesus sentado no meio do povo aqui, ó, mau caráter. Não é? E é isso, o Evangelho é isso. O Evangelho não tá para julgar. O Evangelho está para salvar. O Evangelho é a boa notícia de que há esperança para o que está perdido, que há solução para você.
né? Que se você não consegue fazer tal coisa, que se você não consegue deixar aquele pecado, permanece na casa de Deus desse mesmo jeito, porque você vai vencer. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 1, versículo 14, que viverá, está falando, viverá, futuro, vida eterna, aquele que vive de fé em fé. Ele está falando fé em fé, dia após dia. Sabe o que é viver de fé em fé? Fé é o quê? Crer naquilo que não se vê, mas se espera, né? O nosso Deus, nós não vemos, mas nós cremos. Viver de fé em fé significa o quê? Eu vou seguir esse Deus que eu não vejo, mas eu creio. Fé em fé, todos os dias. Aí eu estou crendo hoje jogar um balde de água fria, a vida, a família, o trabalho. Caí, capotei, levanto no outro dia e continuo de novo. Fé em fé, ele está falando de perseverança, de continuar, de seguir em frente, crendo nesse Deus, independente de qualquer coisa. Essa pessoa que faz isso, viverá eternidade. Você vai vencer, irmão, não é porque você orou bastante, que o ano 2025 você veio X na igreja. Não é isso que você vai vencer. Você vai vencer se você perseverar. O ano está começando de novo, vamos continuar fazendo do Senhor Jesus o nosso foco. E aí, viverá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé? Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos orar e peça para Deus. Eu sempre falo assim para as pessoas que a oração ela não é igual uma reza, né, Leonardo? Igual na missa, aquele negócio programado. Não. A oração, primeiramente, ela tem que ser sincera, né? Você tem que falar aquilo que você sente no seu coração para Deus, né? O Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele fala assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor Todo-Poderoso com sua glória, e eu sou um homem de lábios impuros. Olha só que sinceridade, que humildade desse homem, né? Nós lemos aqui o finalzinho, olha lá, o finalzinho diz assim: Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Aí olha o que ele fala: eu não vim para chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao quê? Arrependimento. Deus ama, quando o homem se humilha e se arrepende, isso aí mostra que ele é pobre de espírito, né? Pobre de espírito, ele se humilha, ele se arrepende, pobre de espírito. E lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, Deus fala: bem-aventurado o pobre de espírito, os que se arrependem. Sinceridade. Fale com Deus, abre o seu coração. Fala assim: olha, Senhor, sinceramente, eu não tenho tido muita vontade mesmo de colocar o Senhor em primeiro lugar. Sinceridade, seja sincero, é verdade. Eu falo isso para Deus. Fala: olha, Senhor, muitas das vezes eu fico mais apegado a tais coisas lá e deixo mesmo o Senhor de lá, não tenho tido muito interesse não. Seja verdadeiro, mas fala para Ele: eu sou um ser corrupto e sou contaminado, e as coisas desse mundo me atraem mesmo, eu preciso que o Senhor me liberta. Eu quero que o Espírito Santo de Deus convença a minha mente, porque eu sei que o bom, o agradável é buscar o Senhor em primeiro lugar, mas eu preciso que o Senhor me ajude com isso, porque o meu ser anseia pelas coisas desse mundo. Sinceridade. Amém, irmãos?